A paz do Senhor, amados. Eu quero continuar hoje falando de Jesus ou sobre Jesus, mas precisamente hoje quero comentar e meditar com você a respeito do Evangelho de Jesus. Guarde bem, Evangelho de Jesus ou de Jesus Cristo. Eu leio na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nos diz: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Falamos sobre o nome de Jesus. Agora, hoje, eu quero trazer à sua memória, chamar-lhe a sua atenção para o Evangelho de Jesus, definindo mais claramente o que quer dizer o termo Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. Bom, você deve saber que a palavra evangelho literalmente significa uma boa notícia. Então, um evangelho, o evangelho é uma boa notícia. E quando entendemos o significado da palavra literal evangelho, ou boa notícia, ou como um termo mais antigo, boas novas, logo entendemos que pode haver outros evangelhos que não seja o evangelho de Jesus Cristo. E há muitos evangelhos, na verdade. E, como a própria palavra diz, uma boa notícia. Então, há evangelhos que são bons, tem uma boa notícia, mas não é o evangelho de Jesus. Mas, além disto, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele começa a identificar que há falsificação ou está sendo introduzido coisas que não se deve ao evangelho, ou seja, o evangelho de Jesus está sendo falsificado e está sendo adulterado. Portanto, quando se falsifica ou se adultera um evangelho, ele não é mais o evangelho. Ou seja, uma boa notícia distorcida, falsificada, deixa de ser uma notícia boa, perde o seu efeito, perde a sua essência. Por isso o apóstolo está advertindo a igreja na Galácia a respeito de evangelhos que não seja o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele é puro. O evangelho de Jesus, ele é santo. O evangelho de Jesus, ele é simples. Portanto, é preciso ter muito cuidado nos nossos dias hoje, assim como desde os tempos de Paulo lá na Galácia, muito mais hoje precisamos observar o que estamos ouvindo, o que estamos pregando, o que estamos ensinando a respeito de evangelho. Quando pronunciamos a palavra evangelho, o evangelho de Jesus, será que estamos nos referindo de fato ao evangelho de Jesus? Estamos entendendo o que é o evangelho de Jesus? Lembremos-nos sempre, se houver alteração, perde-se a essência, a eficácia do evangelho de Jesus. Mas, queridos, o meu maior objetivo é lembrar, é fortalecer em você o conhecimento do evangelho de Jesus. Então, em que consiste de fato o evangelho de Jesus? E por que ele é tão importante? O evangelho de Jesus, como disse, é a boa notícia de Jesus. Então, o evangelho de Jesus consiste na informação, na notícia de que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo nasceu
como um homem, uma criança, um bebê que nasceu, conforme as Escrituras. Jesus Cristo cresceu, viveu, como diz as Escrituras, como havia sido anunciado pelos profetas. E no tempo certo, Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz por nós, pela humanidade, como havia sido previsto nas Escrituras. Então o Evangelho, a base do Evangelho de Jesus é essa: Jesus, o Filho de Deus, nasceu, viveu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Feito isto, Jesus conquistou a nossa salvação. Então o Evangelho é a informação sobre o nosso Salvador. Mas não para com a morte e ressurreição, porque a partir disso a humanidade toma conhecimento da sua salvação. Logo, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da nossa salvação. É a notícia da salvação. Evangelho de Jesus é Jesus. Hoje você vai ver que, como o apóstolo Paulo adverte, quanta mistura. Há hoje um evangelho politizado. Há hoje um evangelho mecanizado. Há hoje um evangelho mercantilista que virou uma espécie de mercadoria. Há hoje um evangelho filosófico. Há hoje um evangelho que traz uma mistura até mesmo de misticismo. Então, observando hoje o cenário mundial, brasileiro, os cristianismos de hoje, queridos, você vai encontrar pouco do verdadeiro evangelho de Jesus. Por isso eu estou advertindo você que me ouve, cuidado quando nós nos referimos ao evangelho, porque o evangelho de Cristo é a notícia de Cristo. É sobre Jesus. A pregação do evangelho é basicamente a pregação da história de Jesus, da obra de Jesus, da salvação. Pregar o evangelho e anunciar ao mundo que Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para salvar e continua até hoje vivo para sempre, ministrando sobre nós a sua salvação. Pregar o evangelho é dizer ao mundo que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo liberta a alma escravizada pelo maligno. Jesus Cristo cura os enfermos. Jesus Cristo transforma o homem em uma nova criatura, prepara ele para ir morar no céu. Falar do evangelho é falar de salvação. Falar do evangelho é falar da obra gloriosa, do plano eterno de Deus para salvar o mundo. Portanto, guarde bem, irmãos, o evangelho de Jesus é a maior notícia, é a melhor notícia que nós podemos ter. O Evangelho de Jesus é uma notícia que soou há 2000 anos atrás. E como diz a própria palavra, Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, ou uma notícia nova e boa. E o incrível é que depois de 2000 anos, essa notícia continua nova e boa. Glória a Jesus! Você pode glorificar a Deus, você pode dar um glória a Deus pelo seu evangelho. Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo veio ao mundo salvar o mundo. E até hoje o evangelho continua sendo anunciado e que possam muitos hoje ouvir este evangelho. Fica com Deus e que Deus te abençoe.